Olá, pessoal. Professora Regina gravando mais um vídeo para vocês sobre a função do primeiro grau, mas o gráfico da função do primeiro grau. Então, você agora tem a função e nós vamos desenvolver o gráfico correspondente a essa função. Então, y igual a x mais b é o que a gente chama de genérico, né? Agora, quando você encontra uma função já recolocada, aqui você tem que o A, quem é o A? O A é o seu 2, o A é o seu número 2. Quem é o seu B? O B corresponde ao menos 4. Então, aqui você já tem esses dois valores para essas duas incógnitas, né? Uma coisa importante da gente falar é que toda função do primeiro grau, ela vai desenhar para a gente sempre, olha a palavrinha sempre, uma reta, tá? E a única coisa é que você tem que observar qual é o sinal do A, ou seja, quem está no lugar do A, se é um número positivo ou se é um número negativo. É a única coisa que você precisa prestar atenção para você dizer que tipo de gráfico você tem na sua mão. Então, assim, ó, se o A for maior que 0, ou seja, positivo, né? Valor positivo, como é o nosso exemplo que eu acabei de dar ali, que o A vale 2, a gente vai dizer que essa é uma função crescente. Se o A for negativo, ou seja, se o A for menor que 0, você terá então uma função decrescente, tá? É uma coisa importante a saber. Muito bem, mas aí como que nós vamos fazer o gráfico dessa função aí? Primeiro passo, atribuir valores reais para x e obter valores de y correspondentes. Organizar tudo isso em uma tabela. Segundo passo, localizar no plano cartesiano os pontos x e y. Primeiro, sempre x, em segundo lugar, sempre o y, e em seguida traçar a reta que passa por eles. Fácil, né? Agora vocês devem estar perguntando, mas que valores eu vou utilizar para x? Então, vamos lá. Que valores? Eu gosto que vocês utilizem esses valores que eu coloquei aqui no exemplo, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Por quê? Porque você pega um pouco de negativo, passando pelo zero e um pouquinho de positivo. Não precisa mais que isso. Tem exercícios que você, rapidamente colocando menos 1, 0 e 1, você já consegue saber onde essa reta ela se encontra, se ela tá no primeiro quadrante, no terceiro, se ela tá no segundo e no quarto, então você já consegue, tá? Mas para termos uma garantia de menos 2 a 2, tá ótimo de você fazer, tá? Então, como eu falei, eu preciso desses valores para x, e aí eu vou fazer os cálculos utilizando, obviamente, esta função que eu escolhi aqui, poderia ser qualquer uma, tá? Então, você tem ali y igual a 2x menos 4. Número junto de letra é multiplicação, não se esqueça. Então, eu vou fazer para x igual ao primeiro valor da minha tabela, menos 2. Como é que vai ficar o meu y? Então, vamos substituir. Então, vai ficar 2 vezes o x, que é o menos 2, menos 4. Multiplicação e regrinha primeiro.
mais com menos, menos, 2, 2, 4, menos 4. Quem deve 4 para uma pessoa e deve 4 para outra pessoa, está devendo 8. Muito bem. Então, quando eu tiver um x valendo menos 2, certo? O meu y valerá menos 8. Aí você preenche, vai preenchendo, vai fazendo os cálculos, vai preenchendo a tabela. Continuando, para x igual, olha aqui, o segundo valor da nossa tabela, menos 1. Então, você terá y é igual 2 vezes o menos 1 menos 4. Por que você coloca entre parênteses? Porque o número está negativo, não quero perder o sinal. Então, olha, distributiva de sinais e fazendo a multiplicação. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Menos 2 com menos 4. Quem deve 2 para uma pessoa e deve 4 para outra, ela deve no total 6. Aí você põe aqui, menos 6. Agora, para o terceiro valor aqui da minha tabela, ó, para x igual a 0, né? Então, vai ficar y é igual a 2 vezes 0 menos 4. Qualquer número vezes 0 vai zerar. Eu não tenho nada e devo 4, eu continuo devendo 4. Então, aqui, menos 4. Continuando, agora, para x igual a 1. Então, vai ficar y é igual 2 vezes 1 menos 4. 2 vezes 1, 2. Menos 4, eu vou ter o quê? Se eu tenho 2 e eu gastei 4, eu estou devendo 2, tá certo? Então, você vem aqui e completa menos 2. Depois, para o último número agora, para acabar, x igual a 2, né? Na minha tabela. Então, y vai ser igual 2 vezes 2 menos 4. Então, vai ser 2, 2, 4 menos 4, 0. Então, 4 menos 4, 0. E você põe o 0 aqui. Então, preenchemos, né, a tabela todinha através dos cálculos. E agora, ainda dentro do segundo passo, o que eu vou fazer? Eu vou preencher o meu gráfico. Muito bem. Então, veja aqui. Eu vou deixar a tabela aqui ao lado, né? Vocês estão vendo aqui os valores e o gráfico está aqui. E aí, nós vamos somente puxar o par ordenado e traçar a reta, tá bom? Então, vamos lá. Olha, esta reta é a reta X, né? Que é a abscissa X. E essa é a ordenada Y. Então, aqui no X são os valores que a gente adotou para X. Lembra que eu falei? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esse 3 eu pus aí à toa, tá? Só para vocês verem que eu posso continuar, mas não tem necessidade. Muito bem. Agora, eu vou montar os pares ordenados. Eu venho aqui e vejo. Menos 2 do x está aqui, o menos 2 do x. Eu tenho que ligar com o menos 8 do y. O menos 8 do y está aqui embaixo. Como que eu montei esses números? No caso do papel quadriculado, eu pulo de 2 em 2 quadradinhos. Poderia ser de 1 em 1 também, mas fica muito apertado, né? Assim é melhor para uma visualização. Então, se você for seguir aqui com a régua, olha, se você vem do menos 2 para o menos 8, eu tenho um ponto aqui, ó. Tá? Se eu fizesse o tracejado, eu teria um ponto aqui na esquininha. Eu nem vou fazer o tracejado porque o papel já está quadriculado, não tem necessidade, é só não errar as coordenadas. Daí aqui, ó, menos 1
com menos 6. O menos 1 do x está aqui, o menos 6 está aqui. Então, eu venho, só para não perder aqui, ó, menos 1 com menos 6. O ponto seria aqui, neste exato ponto. Daí, 0 com menos 4. 0 do x com menos 4 do y. Quando está no eixo, o ponto vai ser no eixo. 0 com qualquer número, ou qualquer número com 0, o ponto é nesse qualquer número, seja no x, no eixo x, ou no eixo y, tanto faz, tá? Você só vai colocar ponto aqui quando for 0 com 0, ok? Continuando, 1 do x, que está aqui, com quem? Com o menos 2 do y. Então, o menos 1 está aqui, o menos 2 aqui, neste ponto é que eu tenho que marcar a coordenada. Agora aqui, ó, que eu falei, 2 do x com 0. O 2 com 0, então o ponto é no 2, o ponto vai ser no eixo, certo? Então, se eu agora seguir exatamente aonde estão esses pontos, perceba que eu ganho aqui o desenho de uma reta, tá certo? E é dela que eu preciso mesmo, porque eu disse lá no início da aula que toda função do primeiro grau vai desenhar para nós uma reta. Agora, o fato da minha seta estar para cima, que seria crescente, ou da minha seta estar para baixo, que seria decrescente, vai depender de quem? Do valorzinho do A. Y não era igual a 2x menos 4? Menos 4? Sim. O A era quem? O número 2. Esse A era o quê? Maior que 0, porque ele é positivo. Sendo assim, é uma função, o quê? Crescente. Função crescente, tá? Mesmo porque percebeu que quando eu fui formando o gráfico, eu comecei de baixo para cima. Então, a minha função, ela cresceu. Mas se o gráfico já vier pronto por algum motivo e você tiver que simplesmente dizer se é crescente ou decrescente, você vai reconhecer pelo sinalzinho de A. Fechou? Bons estudos!